boa noite. Vamos dar continuidade hoje. Devido a um problema técnico no dia de ontem, a gente não pôde dar continuidade ao tema rotinas administrativas até o final. Mas como vocês já podem ver, a gente vai falar sobre qualidade nas rotinas administrativas. Para isso, vamos iniciar aqui com a leitura do texto. Como vimos, a atividade administrativa são compostos, é composta de vários processos. Processos primários, processos de apoio e processos finalísticos, que são os processos que definem a finalidade da empresa. Então, durante todo o processo produtivo, seja físico ou somente burocrático, em qualquer instituição, seja pública ou privada, você vai ter o processo primário, do qual o atendimento, o funcionário, ele vai dar a entrada desse processo, certo? Os processos de apoio, que estão ali para agregar, para facilitar a resolução de certo problema, e os processos finalísticos, para o encerramento, seja numa cadeia produtiva, de algum tipo de material, ou num processo burocrático. Bem, dando continuidade aqui, então, os processos, portanto, eles são fundamentais para que as empresas atinjam os seus objetivos e tenham sucesso. Então, gente, sem nenhum tipo de preciosismo, a gente pode afirmar que toda empresa, né, da menor a maior, ela tem dentro dela os processos, seja administrativos ou de produção, né? E as instituições públicas também não vão fugir disso, né? Ela tem ali todo o seu trâmite de funcionamento, organograma, de hierarquia, divisão de responsabilidades. Então, para que se obtenha sucesso, né, que o processo seja finalizado com sucesso, é necessário toda essa organização e todo o respeito a este processo, apesar da redundância. Para que tenha um funcionamento eficiente, a empresa deve estruturar e organizar os seus processos e, sempre que necessário, trabalhar a melhoria dos mesmos. Então, como a gente falou ontem, né, em relação, não sei se foi ontem, se foi nos últimos vídeos, em relação ao feedback. Então, o feedback ele é extremamente necessário para isso mesmo, pois sem ele, o processo de planejamento, organização, planejar, organizar os recursos, implementar e em seguida controlar, para você verificar os resultados e fazer aquele retorno, né, no início do processo, para você poder avaliar e verificar a necessidade de alguma alteração em algum ponto do processo, né, que a gente chama de feedback. Perdão. Então, todo processo ele vai ter, a evolução dele é contínua, né? E não acaba nunca. Não acaba nunca. Porque os tempos mudam, os processos mudam, e aí a empresa tem que se adequar. Dando continuidade aqui, então, para que tenha um funcionamento eficiente, a empresa deve estruturar e organizar. Isso a gente já verificou. A qualidade nos processos administrativos requer métodos, técnicas, normas e até inovações. Então, esses 4 itens, eles são primordiais para que o processo ele seja desenvolvido com qualidade. Bem, então vamos falar aqui em relação aos métodos. Os métodos são utilizados para que as ações nos processos sejam realizadas e atinjam os objetivos propostos. Já os objetivos nos processos deve ser sempre o valor agregado, e por isso existe qualidade total em todos os processos. Para isso, faz-se necessária a implementação de metodologias e ferramentas de qualidade, inspeção de qualidade,
algum tipo de ouvidoria, enfim. Para que as organizações, sejam públicas ou privadas, atinjam objetivos. Conquiste o cliente, ou no caso o cidadão, e se torne competitivo em longo prazo. Mas aí você vai pensar, como assim? Se há um interesse das organizações públicas, União, Estados e Municípios, de que haja algum tipo de competitividade, né? Afinal, eles são entes públicos. Então, eles representam o governo, né? E que tipo de concorrência eles podem ter? Na verdade, se você for pensar mesmo, nenhuma, né? É diferente do ambiente privado, que você tem N empresas e quem presta o melhor atendimento, o melhor serviço, né? Aquela que tem o melhor processo e que entrega aquilo que o seu cliente espera, é a mais valorizada no mercado. No caso de uma UBS, né? Ou de uma repartição pública qualquer, dentro daquela estrutura organizacional do Estado, você não vai verificar nenhum tipo de concorrência propriamente dita, a não ser as companhias de economia mista, né? Como por exemplo bancos, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que aí elas têm até comerciais na mídia visando esse tipo de coisa. Mas eu acredito que dentro da mentalidade nova do administrador público, a intenção dele é fazer com que o serviço melhore e a consciência do funcionário público também melhore. Isso vai impactar ali diretamente, né, na prestação de um serviço melhor. Por isso que, a partir de alguns poucos anos atrás, a gente vem verificando nos editais a exigência de matérias como essa. Bom, vamos verificar. Bom, aqui. Para isso, temos algumas ferramentas de qualidade que são de simples aplicação, mas rendem até uma certificação ISO. E se forem implantadas, exatamente se forem implantadas com sucesso, certo? Então, assim, qualificação ISO é uma qualificação internacional, né? Acredito que você já tenha ouvido em falar em ISO 9000 ou ISO 9001 ou até mesmo em ISO 14000. E se eu não me engano, deve ter o 14001. O que significa isso, então? Isso é uma certificação internacional que é fornecida a empresas que mantêm um padrão de qualidade. No caso do ISO 14000 aqui, ele é mais direcionado à sustentabilidade, a empresa que não polui. 9000 e acredito que o 9001, o 9000 eu tenho quase certeza que é direcionado à qualidade. Qualidade do processo, qualidade do produto, enfim. Não tenho certeza se existe algum tipo de organismo público certificado. Acredito eu que o metrô de São Paulo tem uma certificação ISO aí, ou de qualidade ou de sustentabilidade, não tenho certeza. Se alguém tiver essa informação, pode acrescentar aí nos comentários, certo? Agora, em relação a entes públicos, sem ser de economia mista, no caso de prefeituras, Câmara de Vereadores, enfim, acredito que não. Mas também não vejo nenhum tipo de empecilho, apesar de serem entes públicos, são pessoas jurídicas, pessoas jurídicas de direito público, que elas possam adquirir essa certificação aqui, e acredito que se todas buscassem essa certificação de qualidade, os serviços públicos com certeza seriam melhores e os cidadãos ficariam muito mais satisfeitos, certo? Bom, entre as ferramentas da qualidade aplicada aos processos está a ferramenta 5S. Os 5S surgiram de uma filosofia japonesa. Os japoneses, eles são os especialistas em qualidade. Quando você pensa
em comprometimento, qualidade, organização, tecnologia, você lembra diretamente dos japoneses, né? Apesar de a gente estar estudando aqui para concursos públicos aqui no Brasil, é muito bom você ter isso, né, dentro de você, de ter uma diversidade aí de conhecimentos. Então, como a gente falou, todo mundo sabe que os produtos japoneses aí são padrões de qualidade, né? Você vê N marcas, né? Sony, Honda, Yamaha, Suzuki, e todas têm aquele estigma de serem produtos, né, bem feitos, né? Então, eles criaram essa metodologia dos 5 S's para a qualidade e se solidificou no meio empresarial como uma ferramenta de qualidade aplicada aos processos e útil para estruturar, desenhar e evitar desperdícios, com a maior economia de recursos e de tempo. O ideal é que toda a equipe esteja integrada em um trabalho organizado, arrumação, utilização, limpeza, padronização e disciplina. Num emprego que eu tive a felicidade de visitar a fábrica da Honda Motors do Brasil, em Sumaré. E você pensa, nossa, um lugar que mexe com carro, você imagina a oficina da esquina, toda suja de graxa, o cara todo sujo de graxa, tudo, né, aquele cheiro de óleo de motor de carro, enfim. E, na verdade, parecia que eu estava numa fábrica de computadores, porque eram de uma limpeza, de uma organização, de uma padronização do serviço, que você realmente fica pensando, nossa, se tudo no nosso país funcionasse desse jeito, a gente poderia ficar muito satisfeito, seja no ambiente público, ali, quando você vai solicitar um serviço do Estado, ou até mesmo nas empresas privadas aí de origem nacional, né? Bom, o ideal é que toda a equipe esteja integrada, né, para verificar a organização, arrumação, utilização, limpeza, padronização e disciplina. Então, você tem que manter o seu trabalho organizado, tanto o modo ali, o ambiente que você trabalha, como também o processo do qual você executa. Não adianta você executar o seu trabalho, eu faço isso aqui, aí eu paro no meio, vou fazer outra coisa, aí eu paro no meio, vou fazer outra, e aí no final das contas você não resolve nada, né? E isso também faz parte da organização. A arrumação dentro do ambiente de trabalho, às vezes você vai ter que mexer ali, né? Mas logo após a conclusão do serviço que você está executando, é interessante que você arrume o ambiente de trabalho, enfim. Utilização. Saber utilizar os recursos, né, para não haver desperdícios, né? Utilização. Utilização vem da palavra útil. Então, obviamente, você tem que extrair o máximo dos recursos que você tem, toda a carga útil que ele pode lhe oferecer. Manter também um ambiente limpo. Claro que está muito ligado aqui à arrumação e organização, certo? Ter uma padronização do serviço. Não adianta você, por exemplo, atender uma pessoa de um jeito, porque ela foi simpática com você, por exemplo, na praça de atendimento, e a outra pessoa que vier ali com um pouco mais de estresse, né, você não atendê-la. Então, onde está a padronização do seu serviço? Entendeu? A empresa pode ter a sua padronização, mas o funcionário, dentro de si, ele tem que ter a consciência de padronizar o serviço dele. Não interessa a queixa, interessa que você vai atender todos com a mesma qualidade. E disciplina. Porque sem a disciplina, né? Disciplina. Sem disciplina, se você não for uma pessoa disciplinada,
comprometida, você não vai conseguir fazer nada disso. Nenhum desses itens serão atingidos e feitos, porque você não se cobra, você não foca naquilo que você está fazendo, né? Bom, então vamos lá. Primeiro, existem aqui alguns itens que a gente vai comentar. Então vamos verificar aqui. Organização, arrumação, utilização, limpeza, enfim. Vamos verificar se o texto aqui está completo para a gente poder explicar isso aí legal. Bom, eu tenho aqui alguns itens desses aqui que a gente vai discutir em específico. Não todos, porque pelo que eu verifiquei aqui o texto não está completo, né? Mais adiante aí, se você também tiver alguma coisa a acrescentar, eu peço que você lance aí nos comentários. Como eu falei para vocês, eu não sou nenhum tipo de professor de matemática, nem de português, nem de administração. A gente faz uma pesquisa, tenta destrinchar o tema e discutir com vocês. Na verdade, isso aqui é uma grande mesa de discussão, né, porque são com base nessas discussões que a gente, né, aprimora e evolui os conhecimentos. Então vamos lá. Organização. Organizar poupa tempo e faz com que as atividades sejam desenvolvidas sem atrapalho. Organizar materiais pela frequência de uso elimina retrabalho e o tempo gasto com a distribuição de materiais para as atividades frequentes e segurança contra acidentes ou perda de materiais. Então é óbvio, se você tem o seu ambiente de trabalho organizado, os documentos separados, organizados, arquivados nas posições corretas, enfim, é claro que você acaba economizando tempo, né? E tempo é dinheiro, né? Então você não tem perda, né? Quando você se organiza, você só tem a ganhar. Por quê? Você vai localizar as coisas com mais facilidade, você vai poder atender o seu cliente ou o usuário do serviço público com agilidade e ele vai, com certeza, quanto mais agilidade e eficiência você atendê-lo, é óbvio que ele vai ficar mais satisfeito, certo? Identificar, temos aqui um item. O trabalho de identificar materiais por categorias poupa tempo de procurar o material e acabar perdendo tempo, e perdendo dinheiro, e perdendo satisfação do seu cliente, certo? Da pessoa que você está atendendo. Bom, segundo item aqui, utilização. O senso de utilização é também ligado à organização e realiza-se o trabalho de separar o material de uso eventual e material necessário às atividades menos constantes, evitando que fiquem espalhados pelo chão material sem uso imediato. Então, por exemplo, você está lá na sua mesa de trabalho, lá no posto de atendimento, certo? E, por eventualidade, você atende um cliente, atende outro usuário de serviço público, na UBS, enfim, no pátio de atendimento, na companhia de habitação do município ao qual você trabalha, enfim. E aí você acaba deixando o material perdido, né? E aí o que acontece com esse material perdido? Na hora que o cliente retornar, ou você tiver que dar andamento no processo do cliente, você não vai localizar tanto documentação quanto qualquer outra coisa. E isso atrasa o processo, você perde tempo, perde dinheiro e perde a satisfação do cliente. Então, é muito importante verificar a utilização dos materiais, certo? Você tem que deixar as coisas de uma forma simples, entendível, para que tanto você ou outra pessoa que esteja no seu lugar consiga localizar os documentos ou as ferramentas
para que se execute o serviço com qualidade. Bom, então vamos ver, agora eu vou encerrar o vídeo, tá? E em seguida a gente vai falar de mais 2 itens que eu tenho aqui, para a gente poder concluir essa parte aí de rotinas administrativas, tá certo? Então, muito obrigado por enquanto e até daqui a pouco.